Fala, povo lindo, tudo bom com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai falar basicamente sobre a relação do ET com a igreja, com as religiões. Mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A pergunta é: encontrar os ETs pode mudar a história da religião para sempre? A descoberta dos alienígenas inteligentes, ela seria espontaneamente, em muitos aspectos, uma representação do dilema especial para as religiões do mundo. Os cristãos, em particular, eles podem ser bem afetados mais fortemente por notícias assim, né? Inclusive eu sou cristão, porque o sistema de crença cristã ele não permite facilmente outros seres inteligentes aqui no universo. Aí fica a pergunta: o Jesus morreu por aliens também? De acordo com o cristianismo, o evento histórico, que aconteceu há cerca de 2000 anos atrás, era para salvar toda a criação divina. Imagina o dilema. Veja como o debate vai. A criação inclui 125 bilhões de galáxias com centenas de bilhões de estrelas em cada uma. E os astrônomos mesmo pensam que como aconteceria ali com alguma delas, se tivesse civilizações com planetas assim bem avançados também, com inteligência assim fora do consenso? Por que Jesus Cristo veio à Terra, de todos os planetas inabitados do universo? Por que logo aqui? Para salvar os terráqueos e abandonar as criaturas de Deus? Um professor de filosofia, ele até escreveu uma matéria que descreve como o cristão protestante sugeriu algumas possíveis soluções para isso. Talvez os extraterrestres eles não sejam pecadores como os seres humanos. Eles, portanto, não precisam dessa salvação, assim, desse fanatismo como a gente. No entanto, o princípio da mediocridade. A ideia que seu exemplo é mais provável, a menos que você tenha provas ao contrário, é claro. Lançar dúvidas aqui sobre isso. Se existem seres tão inteligentes assim, chamados extraterrestres, será que é seguro assumir que a maioria deles são pecadores também? Será? E se for assim mesmo? E se Jesus também for salvar eles também? Provavelmente a gente não sabe, né? Então a nossa posição entre os seres mais inteligentes do universo acabaria sendo muito excepcional. Outra possibilidade é que Deus reencarnou em várias vezes, enviando uma versão diferente de cada Deus para cada planeta. Bem louco, né? Ninguém sabe ao certo. No entanto, com base nas melhores expectativas, né, em relação às civilizações, a gente pode encontrar aí no universo o quanto os tempos, os planetas, as civilizações, elas são esperadas para sobreviver. Encarnações e encarnações de Deus, ela teria que estar a cerca de 250 lugares simultaneamente diferentes, num dado momento. Assumindo que cada reencarnação, ela levou cerca de 30 anos. Se Deus realmente se tornou corpóreo e tornou uma forma humana, quando Jesus Cristo nasceu, em várias reencarnações, não teriam sido possíveis, né? E embora a descoberta de inteligência extraterrestre provavelmente ela simule um profundo exame de consciência nas pessoas de todas as crenças, muitas das religiões do mundo elas facilmente podem se acomodar ao conhecimento do cristianismo. Isso parece até um problema para o cristianismo, mas não é não, pessoal. Tem exceções. No Islã, por exemplo, o Maomé ele era um profeta, mensageiro de Deus. Não Deus encarnado, é claro. Por isso os profetas adicionais eles poderiam simultaneamente visitar uns planetas aos outros, para salvar espécies extraterrestres. Em uma última análise, no entanto, a descoberta dos alienígenas ela não é suscetível para constituir uma grave crise para o cristianismo. Afinal, a religião já sobreviveu coisas mais desafiadoras, né? Inclusive revelações científicas antes. Para Hoffman, a religião ela é especialmente conservadora. Você pode até colocar qualquer coisa sobre o nariz que ela não vai dar bola. A questão mais interessante é a que é descoberta no final da vida e além da Terra, que vai criar uma abertura em um diálogo para a espécie evoluir de maneira independente, talvez em outro mundo também. Embora possa parecer a trama de um romance de ficção científica, a ideia de que os seres benevolentes e altamente avançados de outros planetas eles estão secretamente facilitando a evolução humana é bem comum hoje em dia, ainda mais quando o assunto é religião. Os membros aqui da religião brasileira, no Vale do Amanhecer, por exemplo, eles afirmam os descendentes espirituais de uma raça de seres humanos distante, né? Capela, que eles chamam. E eles são enviados de Deus para impulsionar a evolução da Terra. E de acordo com os ensinamentos lá da Vale, as pirâmides elaboradas construídas por vários povos antigos eram na verdade esculturas tecnologicamente sofisticadas para manter a comunicação com eles, com Capela.
Seja na ficção científica ou na mitologia religiosa, o nosso fascínio pela possibilidade de seres extraterrestres é bem grande, né? Até mesmo muito antes da gente desenvolver a tecnologia para explorar desse jeito o universo fora da atmosfera da Terra. Pensadores do iluminismo, como Kant e outros grupos organizados de espíritas, de teosofistas, eles admitiram a existência de outras formas de vidas mais avançadas em outros planetas. E, portanto, a resposta para a questão da religião, no caso, ela é mais amigável, com a ideia de que a vida existente nos outros planetas podem ser de muito tipo. A gente não sabe ainda ao certo. Existem boatos que o governo sabe, né? Mas ele esconde. As religiões do mundo, elas não estão prontas. Pelo menos eu acho. Em 1930, o Albert Einstein, ele foi perguntado a opinião dele em relação a isso, sobre a possibilidade das vidas em outro canto que não fosse aqui no universo. Ele até respondeu que outros seres talvez fossem existentes, mas se não fossem homens. Ele até perguntava em relação à ciência e à religião, que não exatamente, apesar disso depender, é claro, das visões religiosas, o notável progresso entre os astrônomos, eles fizeram detectar exoplanetas, que eles davam questão à vida extraterrestre e davam um novo senso de imediatismo. No ano de 2000, os astrônomos detectaram 50 planetas orbitando lá nas estrelas, e hoje o número cresceu para mais de 1000. Se a taxa de descoberta ela mantiver o ritmo, os astrônomos dizem que vão identificar mais ou menos 1 milhão de exoplanetas, pelo menos até 2045, né? Se o mesmo exoplaneta ele mostrar sinais de atividade biológica, e se tiver sinais que não devem ser difícil de detectar, se tiver realmente ser vivo e eles estiverem presentes, a gente vai saber que na Terra não é o único lugar que tem vida, né? O universo da vida ele existe, aponta o especialista, e apesar de ser impossível provar uma negativa, se não tivermos encontrado nenhum tipo de sinal de vida depois de 1 milhão de exoplanetas terem sido estudados, né? Então a gente já poderia saber que a vida no universo ela é a melhor das hipóteses. Extremamente rara, mas seria o melhor para a gente. As pesquisas de opinião pública ela indica que aproximadamente 1/5 a 1/3 só da população americana acredita nos extraterrestres, por incrível que pareça. E é porque eles são bem desenvolvidos, né, pessoal? No entanto, isso varia consideravelmente de acordo com a filiação religiosa. A crença de extraterrestres ela pode variar de acordo com a religião. 50% são ateístas, 44% são muçulmanos, 3% são judeus, 36% são índios, 32% são cristãos. Os cristãos são mais de 1/3, né? São aqueles fiéis ortodoxos oriental. Os católicos romanos, que são 37%, os metodistas, os luteranos, que são 35%, e eles todos, mais ou menos assim, em outras palavras, professam a vida extraterrestre, né? Esse tipo de crença. Apesar de os batistas ficar entre 29%, eles ficam mais ou menos 1/3. As religiões asiáticas, elas teriam a menor dificuldade em aceitar a descoberta da vida extraterrestre. Alguns pensadores já até especularam que os seres humanos ele pode reencarnar como alienígenas, e um alienígena também pode nascer um ser humano, por exemplo. Isso pode ser teoria da conspiração, ninguém sabe. Enquanto a cosmologia budista ela inclui milhares de mundos habitados, existem pensadores que citam passagens do Alcorão, que parecem apoiar a ideia dos seres espirituais de outros planetas, que nota também que esses planetas eles não praticam o Islã, que é praticado aqui na Terra. O Islã, como outras fés, ela também possui tradições fundamentalistas e conservadoras, e muito conservadoras, bote conservadora. Todos os muçulmanos, no entanto, provavelmente concordariam que a religião profeticamente revelada do Islã ela é um conjunto de práticas designadas para os seres humanos da Terra. Tem um cara até chamado Ray Traub, que ele fez uma pesquisa e descobriu um pouco das escrituras judaicas, ou escritos rabínicos, né, que a gente chamava, que se relacionavam com a questão. Os poucos comentários sobre o assunto afirmam que o assunto ele é infinito, porém, potencialmente, o número infinito dos mundos, ele nada pode negar a existência da vida dos extraterrestres, né, pessoal? Ao mesmo tempo, os judeus ele também não acreditam na descoberta desse tipo de inteligência fora do planeta. E muito se sabe sobre eles, né? Ele até cita o antropólogo estudioso judeu que abordou esse assunto e concluiu uma relação entre judeus e Deus, que ela não ia ser afetada pela existência de outras formas de vida, e se fosse científico ou não,
da recém-descoberta, das mudanças, dos comportamentos humanos. Isso é um debate cristão, né, entre religiões, inclusive entre as cristãos católicos romanos, que tem sido a maior parte do pensamento a respeito da possibilidade da vida nos outros mundos. O astrônomo também descobriu que de fato eles têm realizado um debate teológico, continuado por idas e vidas, e que tem ocorrido mais de 1000 anos atrás. Aí, vai indo. Será que esta questão é pecado? E se os alienígenas inteligentes, eles não são descendentes de Adão e Eva? Eles também sofrem pecado original? Eles também precisam ser salvos? Se eles precisam de Cristo, então Cristo visitou e depois foi crucificado? Será que ele foi crucificado também nos outros planetas? É uma perspectiva católica romana bem consistente para muitos, né? Mas talvez todas elas, em espécie, elas podem sofrer o pecado original. A diversidade inere das denominações protestantes, onde os indivíduos são encorajados a interpretar as escrituras, independentemente do que levou a muitas abordagens conflitantes, né, sobre a questão da inteligência extraterrestre. Existem argumentos de que a necessidade de salvação ela é universal para o poder salvador, de que Deus ele tem que estar em todos os lugares. Ao mesmo tempo, as pessoas afirmam que os planos de Deus para a vida humana ele não precisa ser os mesmos para os planos dos alienígenas. Faz sentido, né, pessoal? Pelo menos eu acho. Os evangélicos e os cristãos fundamentalistas provavelmente ele tem a maior dificuldade de aceitar a descoberta da vida extraterrestre. Isso indica a pesquisa do astrônomo, né? A maioria dos líderes evangélicos e cristãos fundamentalistas eles argumentam forçadamente que a Bíblia ela deixa claro que o extraterrestre não existe. De perspectiva, os únicos seres vivos adoradores de Deus em todo o universo são os humanos. Será mesmo que é só os humanos que são adorados por Deus? Porque na Bíblia cita tanto animal. Assim como também existem exceções, algum tipo de evangélicos que afirmam firmemente que há seres inteligentes como nós, só que distantes do espaço. Tem muita gente que acredita, viu, pessoal? Não estou generalizando dizendo que é todos os evangélicos. Existem religiões como o mormonismo e a adventista, cujas tecnologias abraçam os extraterrestres. No mormonismo, Deus pede ajuda às almas inferiores para que elas possam alcançar a imortalidade e viver como os deuses na época dos mundos. Teve uma mulher que ela fundou o adventismo, que ela escreveu que Deus deu a ela uma visão sobre outros mundos, sobre pessoas nobres, majestosas, amáveis, que elas vivem em extrema obediência e elas super andam na linha em relação aos mandamentos de Deus. Mas será que a gente está pronto? Enquanto alguns afirmam que estão prontos, que grande parte provavelmente não está, muito poucos realmente acreditam nisso e muitos poucos têm pensado no que vai ser o futuro do planeta ou sobre a real vida extraterrestre, seja de vírus, criaturas unicelulares, bípedes, pilotando aquelas espaçonaves. Isso pode significar muito para nossas crenças, ainda mais crença pessoal com relacionamento divino com Deus. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês deixem nos comentários o que vocês acharam dessa história, porque ela é bem confusa, ela gera muita complexibilidade aí no assunto. Eu espero que vocês comentem, deixem aqui o like de vocês e se inscrevem no canal. Tchau, tchau.